Olá, eu sou o Jairo, Eu sou o Júnior. do Alfabetização Diária. E dando continuidade à série Educação Infantil é Simples, mas não é fácil, nós trataremos no episódio de hoje sobre os benefícios da literatura na educação infantil. E aí, Júnior, o que as pesquisas dizem sobre a literatura na educação infantil? Quais os benefícios dela para a educação infantil? Tá. As pesquisas dizem o seguinte, que crianças que têm contato com leitura em voz alta, né, pais, professores que leem para crianças, elas têm um aumento de vocabulário, aumento no desempenho de memória de trabalho e até ajuda na relação interpessoal entre, né, os pais e os filhos. E o que a memória de trabalho influencia no desempenho da alfabetização na educação infantil? A memória de trabalho é um negócio muito importante na primeira infância, tá? Do 0 ao 6. Por quê? Porque do 0 ao 6 é o período que geralmente a criança é alfabetizada. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, que acontece em sala de aula. Existe um exercício que é muito utilizado em várias etapas, né, dessa primeira infância, que é a análise e síntese de fonemas, por exemplo. Então, para a criança executar bem esse exercício, é bom ela ter essa memória de trabalho muito bem desenvolvida. Tá? Por exemplo, quando a criança vai analisar e sintetizar uma palavra, né, por fonemas, casa, a, tá? Ela analisou, agora sintetiza. O que tem que acontecer com a criança? Ela tem que lembrar dos fonemas que ela disse, desde o primeiro até o último. Então ela vai sintetizar, casa, tá? Porque, e o que acontece bastante isso? Crianças que não têm essa memória de trabalho bem desenvolvida, na hora ela até analisa, agora na hora de quando ela vai sintetizar, o que acontece? Ela esquece dos dois, do primeiro ou do terceiro até o terceiro fonema, entendeu? Porque ela não tem uma memória de curto prazo, né? Uma memória bem rápida ali, bem desenvolvida. Aí ela esquece, aí tem que trabalhar isso e junto trabalhar a análise e síntese. Então já é mais dois trabalhos do professor, entendeu? Ou pai, né? Então a criança, quando ela vai começar a aprender a ler, ela analisa fonema por fonema da palavra, e isso é a análise. A hora que ela sintetiza para formar a palavra e ler a palavra, ela começou a analisar fonema por fonema, a hora que ela chega no final da última letra da palavra, ela esquece o início. Esse é um exemplo que acontece, fora outros, mas esse é um bom exemplo. Aí a leitura e a literatura, né, na educação infantil, as pesquisas mostram que ela aumenta o desempenho em memória de trabalho, que ajuda ela a fazer essa síntese. Isso, exatamente. Por exemplo, teve uma pesquisa que fizeram em Boa Vista, aqui no município no Brasil, que é o seguinte, foi o Instituto Alfa e Beto, uma parceria com uma universidade de Nova York, fizeram com 566 famílias, bastante coisa, né? Então não é uma pesquisa... É uma amostra boa. É uma amostra. Com 22 escolas, o que eles fizeram? Eles, em 3 semanas, eles iam até a escola e orientavam os pais em como ler para os seus filhos em voz alta, tá? Porque não é só você pegar o livro e ler, né? Vou ler aqui meu filho. Não, a gente chama... Existe um tipo de leitura que você faz com as crianças que a gente chama de leitura interativa, tá? São umas técnicas que você usa, tá? Para a leitura ficar mais atrativa, etc., com a criança. E eles viram que no final do ano, foi um ano de teste, né? 2 livros por semana, um ano de teste, que essas mães, esses pais levavam para casa os livros e liam para os seus filhos. E eles concluíram que houve, por exemplo, 25% no aumento no desempenho de memória de trabalho dessas crianças, tá? No final do ano. E 14% de aumento de vocabulário, que é muito importante também, é claro, né? E na relação interpessoal também, que eu disse, né? Houve essa ajuda de relação com o pai e mãe com o filho. E como, assim, de forma rápida, como fazer essa leitura interativa? Tem uma atividade que você faz, por exemplo, você começar nomeando as figuras
para ele, tá? Para ele se interagir com o livro, né? Porque ele saber o que você está lendo para ele, tá? Tem uma atividade também de você fazer algumas perguntas para a criança, para que ela imagine situações além do livro que acontece, tá? Então, por exemplo, tem lá a situação com o ratinho. Tá, como que o ratinho chegou até aqui? Que às vezes o livro não mostra, tá? Então tem várias técnicas que você usa que ajuda a criança. Você vai fazendo perguntas em cima do enredo, em cima das ilustrações, para que a criança trabalhe mais a imaginação. Isso, tem, por exemplo, recontar a história, pedir para a criança recontar para você o que ela leu. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Às vezes nem precisa contar a história inteira no começo, mas contar a cena, ou aconteceu tal coisa nessa página. Conta para mim como que foi. Isso vai ajudar bastante na questão do vocabulário, memória, etc. E esse estímulo para a imaginação da criança, o que as pesquisas dizem sobre isso? Sobre a leitura ajudar a estimular a imaginação das crianças? Hoje eles escaneiam o cérebro das crianças, é engraçado. Eles têm uma pesquisa que eu li não faz muito tempo, que é o seguinte, eu posso até deixar no link, eu vou achar e deixo no link aqui, tá? Que é bem engraçado. Eles pegaram umas crianças e colocaram elas naquelas ressonâncias, né? E uns eletrodos lá no cérebro da criança e contaram histórias, pegavam livros e ficavam lendo para a criança enquanto ela estava lá embaixo da ressonância. E eles viram que as partes que acendiam no cérebro eram partes que trabalham com imagens. Por exemplo, quando você imagina uma tela, alguma coisa, era bem nesse lado, bem nessa parte do cérebro que ela refletia, entendeu? Que era estimulado. Era estimulado também bastante a parte que trabalhava com a questão semântica. Isso. Então, o significado das coisas. O significado das coisas. Então, crianças que entram em contato com isso estão estimulando essas áreas cerebrais, né? Então é uma forma de enriquecer o vocabulário das crianças. Também, com certeza. E como que a literatura na educação infantil pode enriquecer o vocabulário das crianças? É simples de você pensar, por exemplo. Se você pensar no cotidiano de uma criança, ela tem um acesso a um vocabulário até pobre até, né? Se você pensar bem, porque ela sempre está ouvindo as mesmas coisas, né? Acorda, ouve as mesmas coisas dos pais, acorda, ouve as mesmas coisas do professor, é sempre a mesma rotina. Então, o que faz um livro, né? O que faz um livro? Ele vai trazer situações, né? E enredos, histórias que não vai acontecer diretamente no cotidiano da criança. Então, isso, o quê? E o que isso acontece? Ela vai entrar em contato com palavras que não vai ter no cotidiano. E isso ajuda a enriquecer o vocabulário. Ela aprende palavras novas, né? E isso é muito importante, principalmente, por exemplo, quando a criança já for alfabetizada, né? Ela já conhecer bastante palavras, né? Isso vai ajudar a codificar, fazer análise e síntese, decodificar as palavras. Recentemente eu comecei a estudar uma língua estrangeira, e eu percebi que quanto mais eu ouvia o idioma, a hora que eu ia estudar, que eu precisava ler, né, e decodificando como uma criança, né, vendo os fonemas para formar as palavras, quando eu já tinha ouvido as palavras, eu conseguia ler muito mais rápido do que se eu nunca tivesse ouvido. Com certeza. Então, quando a criança vai ouvindo e ela vai enriquecendo o vocabulário, a hora que ela precisar ler essa palavra, ela vai identificar muito mais rápido. Isso com certeza. Isso já tem pesquisa sobre isso também, tá? Eu também deixo no link aqui, mas essa pesquisa eu tirei, essa aqui sobre o que você acabou de dizer, tem no livro daquele pesquisador que chama José Moraes, A Arte de Ler. E tem lá, ele fala que as palavras que as crianças já conhecem, já ouviram, elas têm mais desempenho na decodificação, né? Do que palavras novas, tá? Então isso já ajuda no desempenho do professor também. E esse desempenho de decodificação, traduz isso para nós aí, Júlio. Porque é assim, a criança ela até
até se alfabetizada, não, até quando ela já é alfabetizada, ela sempre vai ter que decodificar. Decodificar, analisar e sintetizar. É ler, tá? né? Resumindo, é fazer ler. Exatamente. Então ela sempre vai fazer isso. Ela vai ter que analisar as palavras, ver o que fonemas que formam aquelas palavras. Aí sintetizar, formar e fazer. Decodificar é basicamente E aí isso. os exercícios de alfabetização, já depois que a criança já está lendo, é para aprimorar a velocidade dessa decodificação. Isso, com certeza. Porque depois que a criança é alfabetizada, né, alfabetizada eu digo assim, quando a criança já consegue ler de forma autônoma, ela consegue decodificar qualquer palavra. Qualquer palavra que você der na frente dela, ela lê. Né? Aí ela vai ter que dar outro passo, que aí já a gente chama de fluência e leitura, tá? Que é aumentar a velocidade da leitura. Porque, é claro, você tem que ler em determinada velocidade. Se você lê em velocidade baixa, por exemplo, você não compreende. Que já é provado isso também. Né? Vixe, quando a criança tem dificuldade de leitura, ela não entende o que ela lê. É muito fácil. Ó. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Está escrito assim: planejamento. Tá? A criança que ela tá decodificando bem nessa hora, ela vai ler muito provavelmente nessa velocidade. Aí você fala para assim, o que você leu mesmo? Aí ela não vai lembrar, ela não vai saber o que ela leu, entendeu? Mas se você fala para ele ler para ela planejamento, tá? Ela, planejamento, ela sabe o que você leu, entendeu? Porque a criança ela tá acostumada, a gente conversa, né? A nossa conversa é numa velocidade, ela entende nessa velocidade. E se você não conversa assim, entendeu? Porque aí você não compreende, entendeu? Então ela fica tentando processar isso na cabeça dela, só que não processa. Em uma palavra, ou talvez numa frase, ela vai lembrar, porque se ela tiver com a memória de trabalho bem desenvolvida, ela vai lembrar e vai entender. Isso. Só que imagina isso num parágrafo, né? Não, dá um trabalho. Numa página. Não, né? ela esquece. Realmente é isso. A memória de trabalho ajuda até isso depois, né? Você vai lembrar do que você leu na frase anterior, e aí você vai conseguir construir a frase bem na sua cabeça e entender, né? E modelagem da linguagem e padrão de construção de frases. Como que a literatura na educação infantil ajuda nisso? Ajuda como eu acabei de falar, assim, por exemplo, dentro de livros, etc., diálogos, né? Vamos dar um exemplo de diálogos. E dentro desses diálogos existem vários padrões de frases que a criança não está acostumada mesmo a ouvir. Que do jeito que a gente conversa no nosso cotidiano, é de uma forma. É bem simples, é muito objetivo o jeito que a gente fala. É direto, né? É bem direto e prático, né? Isso, vai ao banheiro, né? Faça aquilo, etc. E aí, o que acontece? Com diálogos novos, estou dando exemplo de diálogos, ela começa a entrar em contato com outros tipos de padrões, né? Que isso enriquece também, né? Por exemplo, principalmente, quando você for escrever alguma coisa. Pede para uma criança com um bastante padrão decorado nela, bem interiorizado, bem pensado, escrever alguma coisa sobre um acontecimento. Sei lá, o que aconteceu de manhã. O que você fez de manhã? Escreve aí pro pai, né? Pra ver. Uma criança que já tem bem, você vai ver que ela vai conseguir fazer, às vezes, uma frase, às vezes de 2 até 3 formas, né? Agora, uma criança que não, você vai ver que vai ficar bem pobre, vai ficar, eu fiz aquilo. Você vai ver que vai ficar muito próximo ao vocabulário que ela tem acesso cotidiano. E a literatura também ajuda nas expressões de acontecimentos cotidianos também. No caso, por exemplo, quando a criança está com alguma dor ou está sentindo alguma coisa diferente, se ela não tiver trabalhado essa descrição, ter expressões mais rebuscadas ou expressões mais precisas, você não vai saber o que está acontecendo com ela. Por exemplo, se ela está com a dor na barriga ou dor de barriga, né? Entendeu? Se ela está com dor na cabeça ou dor de cabeça, né? Então, assim, quando a criança tem um repertório mais elaborado de expressões, ela consegue explicar e você consegue saber o que está acontecendo. Porque imagina uma criança de 3, 4 anos sentindo alguma dor diferente, como é que ela vai explicar? Se ela nunca teve experiência linguística suficiente para se expressar. É difícil. Eu não sei, mas quem é pai sabe disso, sabe do que eu estou falando. Eu imagino, Porque quando a criança está sentindo uma coisa diferente que ela nunca sentiu,
é difícil ela explicar se ela não tiver um repertório de expressões, de descrição de situações. É difícil ela conseguir reproduzir, né, o que está acontecendo. Não, ajuda bastante. E principalmente porque é que o caso eu não sou o pai, né? Você é o pai, eu sou professor, mas eu falo assim, até com alunos, assim, você pede para ele, e aí, Joãozinho, o que você fez essa manhã? O que aconteceu? Às vezes aconteceu uma coisa que ele nem consegue, ele nem sabe falar, né, que aconteceu, né? Então mas aí você repara a diferença com crianças que têm um vocabulário, um repertório de padrões, modelagem de linguagem bem elaborado, que eles explicam, eu fiz isso tal hora, depois e tal, eles conseguem explicar em momento por momento, certinho, sabe? Agora, crianças já com esses déficits, né? Você já vê que já fica difícil. Ele nem consegue explicar o que aconteceu na manhã dele, né? Imagina com, às vezes, uma coisa interna, que deve ser bem mais difícil. Né? E até adulto também, que não tem muita experiência e muito repertório de linguagem, vocabulário, você vê essa dificuldade. Porque às vezes você vai explicar alguma nuance de alguma situação, você percebe que a pessoa não entende o que você está falando. Por ela não ter um repertório de experiência e de repertório de expressões e tal, você vê que fica limitado o diálogo, né? Isso. É o que acontece, por exemplo, você vê uma pessoa às vezes está angustiada, ou ela está triste, ou ela está ansiosa, ela não consegue falar o que ela está sentindo, né? E aí você fala, é só você ler o conceito de angústia. Não é assim, principalmente com criança, né? Você vai ler o que é tristeza no dicionário para criança, ela também vai entender nada que você está falando, né? Então a criança, como que ela vai entender isso? Ela vai entender por fábulas, né? Viu lá, a tartaruga ficou triste, né? Entendeu? Tá chorando por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Então você consegue criar na criança essas referências, que ajuda ela a se expressar mesmo, entendeu? Agora você não vai ler um conceito de alguma coisa para criança, né? Então... E é uma forma de representar experiências reais, né? É isso, E outra coisa, normalmente quando a pessoa não consegue se expressar, ela fica brava, né? Então a pessoa fica meio bipolar, assim, fica trabalhando só em dois polos, né? Ou tá tudo bem, beleza, tô feliz ou tô bravo, né? Não tem nuance, não tem nenhuma nuance no meio, né? Não tem uma escala de... né? Um contraste, né? Entendi. E isso é bem comum quando você vê pessoas que não têm o desenvolvimento linguístico de expressões, né, não é bem desenvolvido, né? Ela fica brava porque ela não consegue se expressar, né? Imagina uma criança, né? Mas uma coisa, Júnior, que para ser prático assim e valer a pena, tá, beleza, a literatura é muito bom, ajuda na expressão, ajuda na modelagem de linguagem, ajuda a criança entender padrões, né, ter repertório de padrões de construção de frases, é bom lá para memória de trabalho, vocabulário, enfim. Mas e daí? Quando a gente vai alfabetizar a criança, tem uma sequência? Porque assim, se a criança ficar lendo tudo quanto é coisa, isso vai ajudar ou ela só vai perder tempo? Porque tem coisa que é perda de tempo ler, né? Tem. Então assim, ou vai prejudicar a criança, né? Então assim, qual é a melhor sequência de leitura para ser empregada na criança, dependendo da fase que ela está de alfabetização? Qual que é bom ler e qual a fase que é melhor ler? Qual a melhor literatura para ler, dependendo da fase que a criança está? Vamos começar do início. Criança de 3 anos, o que é melhor ler para ela? Não, eu vou explicar o seguinte, assim, porque há vários tipos de literatura mesmo, né? Então, mas, por exemplo, Eu vou ler Camões para criança? Não, mas, por exemplo, se você pegar uma historinha, eu indico, por exemplo, 3, 4, 5 anos, né? Começar com 3. Antes da criança começar a ler. Isso, eu indico historinhas com frases curtas, né? Historinhas curtas até. Porque até para você fazer essa atividade de interação, essa leitura interativa, você vai pedir para ela recontar alguma coisa, etc. Então tem que ser coisa mais simples, né? Você não vai colocar um vocabulário muito requintado, que não vai adiantar nada, né? Então, achem livros com frases curtas, expressões curtas, né? Diálogos curtos, tá?
questão de tamanho mesmo. E vocabulário, por enquanto, simples. Depois você vai aumentando a dificuldade dele. O que eu estou falando de Livros ilustrados. Isso, livros ilustrados ajudam ajuda, bastante. né? Ajudam bastante. A criança gosta de ver e você consegue fazer com a ilustração várias coisas, né? Pede para ela contar alguma coisa que podia ter acontecido ali, como que ele chegou até o exato momento, etc. Ajuda bastante. Ajuda a nomear, né, os substantivos, né? Isso é O muito que importante. tem no ambiente que está sendo representado. Isso, é muito... Que às vezes não está escrito na história, mas você pode ir aumentando o vocabulário, né? Isso, e mostrando, isso aqui é um livro, isso aqui, sei lá, é uma cadeira, isso aqui é uma penteadeira. Isso. Às vezes ele nunca viu a penteadeira na vida, né? Ajuda mesmo. Eu lembro a Agatha com 3 anos, não, a Agatha antes, quando ela estava novinha, 2 anos, a gente lia a história, acho que é da Bela Adormecida, que ela espeta o dedo numa roca. E ela sabia o que era uma roca. Então. E ela recontava a história e falava, ela brincando, né? Eu espetei o dedo numa roca. Ela sabia que roca era aquele instrumento antigo de fiar, né? Caramba, hein? Então, ajuda mesmo. Ajuda bastante nisso. Eu falei diferença de literatura, por exemplo, que tem livros específicos para algumas atividades, né? E isso é bom. Por exemplo, livros de rima, né? Então, rima é muito importante, né, na fase de alfabetização. A gente poderia até fazer outro vídeo só sobre rima aqui, tão importante que livros que trabalham com a memória acumulativa, né, história acumulativa, que é muito importante para a memória. Por exemplo, A Casa Sonolenta, né, que eu vi que as suas crianças estavam fazendo esses dias. A gente pode até indicar também no link aí embaixo, mas são livros, por exemplo, o Jairo foi até ao mercado. Ele foi ao mercado e comprou laranja. O Jairo foi até o mercado. O Jairo foi até o mercado e comprou laranja e pepino. Né? Então essas coisas vão aumentando e vai ajudando. Né? O que mais que tem tipo de literatura? Bom, enfim, tem vários tipos de livros que ajudam em determinadas fases. Mas o que eu indico é isso no começo. Frases curtas, objetivas. Eu até falei no começo do vídeo, no site do Alfa e Beta, se você entrar lá, eles têm uma lista de 600 livros, tá? Que você pode ir lá, acho que é um PDF até. Eu lembro um dia que eu vi vários livros desses, muito legal. Você pode pegar e seguir aquela sequência. Então ele fala assim, esses primeiros 100 é bom até a cidade. Você vai ver que vai ter mais ou menos essas características desses primeiros 100. Aí depois os primeiros 200 desse jeito, os primeiros 300, etc. Entendeu? Então eu deixo o link no vídeo, é bem legal. Entra lá que tem toda uma lista, 600 livros pra caramba, né? Que dá... a meta deles é 100 livros por ano, porque eles querem da primeira infância, né, do 0 ao 6. Então dá para você ler do 0 ao 6, 100 livros por ano, 2 livros por semana, dá a média aí, e vai ajudar bastante nisso. Né? E para a criança que já começou a ser um leitor autônomo, que já está lendo algumas palavras, já tem uma certa velocidade, o que é melhor ela ler? Aí já são livros que trabalham fluência e leitura, tá? São livros que têm exercícios, por exemplo, vamos pegar uma frase. O Jairo foi até a minha casa. Aí você vai ver lá que vai estar assim, o Jairo. O Jairo foi até. O Jairo foi até a minha. O Jairo foi até a minha casa. Isso é um tipo de exercício que vai ajudar a criança na fluência, tá? Então você já pode começar a trabalhar exercícios com frases maiores, né, mais complexos, com vocabulários mais requintados, né, quando a criança já lê de forma autônoma, entendeu? Uma coisa que eu reparei também é que, por exemplo, eu tenho 2 coleções aqui em casa. Tem uma coleção recente do Monteiro Lobato, que ele fala... isso é muito interessante, só voltando um pouquinho. Os livros do Monteiro Lobato, pelo menos dessa coleção que eu tenho, ele é uma introdução à alta literatura. Por exemplo, a tia Anastácia, um exemplo. Tem lá uma historinha que é a tia Anastácia, o Visconde Sabugosa e a Narizinho, eles começam a mexer na estante e vê que tem um livro grande, ilustrado, que ele fica lá em cima. E eles ficam curiosos
para saber o que tem naquele livro, eles vão lá para tentar ver as gravuras e tal, eles derrubam o livro e caem em cima do Visconde de Sabugosa, amassa ele até. E aí, é o livro do Don Quixote. Aí a tia Anastácia vê que eles estão fazendo bagunça, que eles derrubam o livro e tal, e começa a contar, ler o livro para eles. Então, assim, é uma introdução ao Don Quixote. Ela reconta a história do Don Quixote, ela explica o vocabulário difícil que tem no livro, e começa a falar para eles, o que vocês acham que é tal coisa? Aí eles começam a tentar descobrir o que é, e o Visconde é muito esperto, ele é um Visconde, um sabuco científico, né, tal. Aí ele começa a explicar o que significava aquilo. Então, assim, é a leitura interativa. É isso, eles vê as gravuras, explica os vocabulários mais rebuscados, mais difíceis, tal. Então, assim, toda essa coleção do Monteiro Lobato é uma introdução à alta cultura, à alta literatura, tal, e uma introdução aos grandes clássicos da literatura. Então, só que eu ia falar o seguinte, tem uma coleção que é mais nova, que as ilustrações não são tão legais, não são tão bonitas. Mas aí tem uma mais antiga, que se eu não me engano é de 1970, que aí as ilustrações são bem mais bonitas. E eu percebo que as crianças se interessam mais por esse, que é uns livros grandões, assim, tal, uns livros maiores, tem umas ilustrações maiores, e elas se interessam muito mais. Tanto é que eles pegam mais esses grandes e ficam folheando, já desde novinho. Né? Eles ficam folheando e tal, e você vê que isso atrai as crianças, que elas ficam mais interessadas na história. Então, uma forma de atrair as crianças e ajudar elas a se interessar é ter esses livros com as ilustrações. E normalmente são os livros mais antigos, que tem essas ilustrações melhores, mais bonitas e tal. Tem até alguns de fábulas do La Fontaine, que é o Gustave Doré, que ilustrou. Bonito. É muito bonito. E as crianças se interessam. Tem umas ilustrações meio tenebrosas, assim, eles ficam olhando os detalhes e tal. É muito legal. Então, o Monteiro Lobato já fazia essa leitura interativa nas obras dele. Tem mitologia grega, tem vários clássicos, tem as descobertas científicas, as grandes viagens, tem lá Geografia de Dona Benta. Então tem muita história legal, que é uma introdução, que depois que a criança já tem essa introdução, que ela já está lendo e já tem uma certa fluência, aí você pode ler o original. Né? Fez toda a introdução, toda a leitura interativa, a criança aprendeu a ler e tal, aí depois leu o Don Quixote mesmo, leu as grandes navegações, as histórias, sei lá, né, do Moby Dick, enfim. Aí você já pode ler o original mesmo, né? A literatura que o Monteiro Lobato fez a introdução e indicou nos livros deles, né? Certeza. Nos livros dele, né? Então, o que mais, Júnior, que você acha que dá para fazer para introduzir e para usar esses benefícios que a literatura traz? O que mais? Eu só quero deixar um conselho, assim, né? Uma dica, né? De acordo com essas pesquisas, né? Depois que você entra em contato com essas pesquisas e tal, crie esse hábito, né? De você ler para o seu filho, né? É claro também que ajuda muito se o pai e a mãe já tem esse costume, né? Porque a criança tende a imitar, então ela vai ver você lendo, vai ver a mãe lendo, ela tende a imitar. Então ajuda bastante, parece coisa boba, mas só da criança aprender de que vai da esquerda para a direita já ajuda pra caramba, né? Então a criança tem que se conectar com esse mundo, tá? E não é uma coisa assim, ela não quero que meu filho seja isso, seja aquilo. Mas a linguagem é uma coisa que vai ajudar bastante ela em vários problemas, né? Desde psicológicos, etc. Mercado de trabalho, né? Etc. Então esse primeiro passo vai ajudar bastante no que a criança vai ser no futuro, né? E sobre como escolher as obras, isso é uma coisa interessante, porque você falou de hábito de leitura. Tinha um professor nosso que falava que o hábito de leitura era uma das 7 pragas do Egito, né? Isso. Porque tem muita coisa ruim no mercado. Tem. Mas tem muita coisa boa também. Tem. Né? E nem só o que é velho é bom, né? Que nem eu estava falando da literatura do livro do Monteiro Lobato, que os livros antigos tinham as ilustrações mais bonitas e tal, mas assim, não quer dizer também que é antigo que é bom, né? Tem muita coisa boa hoje, né? Enfim. Mas aí, como não cair
na praga do Egito, do hábito de leitura e ler qualquer coisa para as crianças. E tem outro assunto também, muita gente fala de livros sobre o valores, sobre... virtudes. Sobre o desenvolvimento das virtudes. Isso tem importância, Júnior, para a criança, e como você saber escolher os bons livros para as crianças se desenvolver na educação infantil? Tá. É aquele negócio, na primeira infância, no que eu entendo, ele é mais técnico, né? Então eu dou dicas mais técnicas e práticas. Em relação a esse hábito de leitura, é que eu disse, o bom é você criar o hábito, né, o costume de você ler, isso seria o perfeito, né? E a criança vê você ler para imitar, não que você tem que ter um hábito de leitura e sair lendo aí, ler qualquer coisa. Não, isso, e até para a criança é ruim também, se ficar lendo qualquer coisa, porque você vai ter uma biblioteca de qualquer coisa dentro da sua casa, né? Isso é ruim mesmo, porque imagina quantos livros não são publicados por dia, por mês no mundo, é muita coisa, né? E quais são bons? Quais são? Nem eu sei direito. Então o que eu faço? Eu vou para os clássicos, que não é, entendeu? Eu gosto de La Fontaine, de Esopo, né? Esopo, La Fontaine, etc. Então eu vou para os clássicos, que não tem erro, entendeu? Então nessa parte eu aconselho você fazer isso. E as pessoas não sabem, mas Esopo, La Fontaine, essas histórias que a gente sempre ouviu, né? É a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, isso é o que sempre funcionou. Então, assim, pra que trocar o certo pelo duvidoso, isso, né? Exatamente. Não fica porque, por exemplo, se você tem o costume de levar sua criança, por exemplo, até o sebo, né? Um lugar que vem biblioteca. Isso. É claro que ela vai ficar encantada, e ainda mais se for em livrarias, né? Porque aí vai ter coisa assim, cheio de imagem, cheio de coisa. Eu falo, se você tiver condição, você compra tudo, mas não quer dizer nada isso, né? Então foca no clássico, no que eu gosto de falar, já que funciona, tá? Até para você economizar dinheiro, né? Enfim, só sei que eu falo assim, dentro desses livros você consegue fazer essas leituras interativas que é importante, tá? Foca nesses clássicos que dá tudo certo. Em relação à segunda pergunta, é o seguinte, esse negócio de virtude, né, é legal você ler. Por exemplo, você quer ler uma coisa e tem isso aí para ler, lê isso aí, tranquilo. Agora, isso aí não quer dizer, por exemplo, você vai ler a história de um cavaleiro corajoso, não sei, e a criança vai ouvir aquilo lá e vai ser corajosa. É muito difícil isso, né? É porque essas variáveis são muito grandes, né? Então não quer dizer muita coisa. Então se preocupa mais com a parte técnica. Vai ajudar mais ela a saber o que é essa coragem. Ela vai saber nomear as coisas. Ela não vai ser corajosa por ter visto alguém corajoso. Agora eu ficar assistindo luta, eu não vou virar um lutador. Sim, né? Exatamente. Não tem nada a ver isso, sabe? É claro que, igual você falou, se ela tem um repertório dentro da cabeça dela de arquétipo, etc., isso ajuda. Arquétipo é de exemplos. Né? Isso, de exemplos, ela vai conseguir, é claro, fazer referência um dia. Nomear as coisas melhores, nomear as virtudes mesmo. Né? Sim. Ajuda. Né? Não é só nomear as que partes... é um tipo de experiência. Isso, não é só nomear as experiências ruins, as experiências boas. Isso vai ajudar mesmo. Entendeu? Mas é o que eu falo, não quer dizer que ela vai virar algo, né? De acordo com o que ela lê. Se fosse quem assiste futebol a vida inteira, ia ser o Ronaldinho, né? Isso, exatamente. Então não tem muita essa relação, sabe? Então fica tranquilo em relação a isso. Se preocupe mais com as partes técnicas, principalmente na primeira infância, tá? E depois, quando ela estiver criando lá sua personalidade, etc., aí já é outro papo, né? Que nem é da minha alçada, né? Trabalhar esse tipo de coisa, né? Então, acho que foi isso, né? Eu acho que sim. Então, obrigado por assistir. Não deixe de comentar, colocar suas sugestões, suas dúvidas, interagir, porque conforme a interação de vocês, nós criaremos outros temas para passar para vocês. Grande abraço, fique com Deus, muito obrigado, até a próxima. Tchau.